E a segunda parte será sobre a biossegurança dentro de um consultório dentário e o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid-19. Então, o fluxo unidirecional com barreiras físicas entre elas. Isso significa que o instrumental ele tem uma única direção, ele vai sempre começar na área suja e sair na área estéril. Então, o que é a área de expurgo ou área suja? É a área destinada a receber, fazer a limpeza e a desinfecção dos materiais e instrumentos sujos e contaminados. Então, são os instrumentos que a gente usou no paciente. Acabou de fazer o atendimento, esse material tem que ir para essa área suja. Saindo da área suja e depois dele ter sido desinfectado e limpo, ele vai para a área limpa, que vai ser o preparo do material, ele vai ser preparado para ser empacotado. Vocês vão aprender como é que empacota, que é geralmente num papel grau cirúrgico. Ele vai ser selado e preparado para a carga da esterilização, que é na autoclave. Ele vai ser autoclavado e saindo dessa autoclave ele vai ficar estéril. A área estéril, você vai retirar esse material das esterilizadoras, das autoclaves, guardar e distribuir esse material estéril. Então ele vai ser armazenado, depois dele sair da autoclave, você vai esperar ele esfriar e vai ser armazenado no local devido. Então o ciclo de descontaminação é isso aí, você vai pegar a aquisição do material, o material que foi usado na boca do paciente, vai para esse material já está na área suja, você vai fazer a limpeza na área suja, a desinfecção e a inspeção. Depois você vai fazer a embalagem, a inspeção já vai estar na área limpa, tá? Vai fazer a inspeção o quê? Você olhar o material a olho nu mesmo ou com lupa, para ver se não ficou nenhum resto de material, sangue do paciente, para depois ser embalado e esterilizado. Depois de esterilizado, você vai transportar esse material até o seu armazenamento. Armazenou, você vai para uso, vai utilizar. Você utiliza esse material, depois você vai transportar esse material para a área suja. Então, isso aí é um ciclo de descontaminação. Etapas da esterilização. O que é esterilização? É a parte do processamento dos artigos. O que são artigos? São os instrumentais em serviço de saúde e a interesse da saúde, que tem por finalidade torná-los seguros para a utilização no paciente. E também pode ser usado não só na área de saúde, mas também na podologia, no salão de beleza, em estudos de tatuagem, em centros de estéticas, que tem o quê? Por finalidade de torná-los seguros. Então é importante que o responsável técnico, que no consultório vai ser o ASB, elabore um manual de rotinas e procedimentos, com rotinas escritas e padronizadas. Isso evita algum esquecimento. Tá? Para trabalhar nessa parte de esterilização, deve usar os EPIs adequados na limpeza, que são luvas de borracha, com punho, avental impermeável, que não é o mesmo do atendimento. Tá? Não é o mesmo, é um avental para você usar, para você não se molhar. Então, quais são as etapas da esterilização? A pré-lavagem, que vai fazer a descontaminação desse material, depois a limpeza desse material, que é uma fricção mecânica, depois da limpeza vai fazer o enxágue, a secagem e a inspeção visual, a embalagem, que aqui a gente vai falar sobre o papel grau cirúrgico, é o que mais a gente usa no consultório, a esterilização, que é através do equipamento chamado autoclave, e do armazenamento desse material, que vai ser em uma área seca. Então, após a cada atendimento, os instrumentos deverão ser higienizados e esterilizados. E esse material deverá, primeiramente, ser transportado para o local apropriado por meio de bandeja. Tá? Então, depois de esterilizados, a gente vai colocar o material todo numa bandeja e poder
transportar para evitar que ele caia no chão, porque se o material cair no chão, mesmo que ele estiver envolto por um papel, por um invólucro, ele vai contaminar. Então você tem que tirar aquilo tudo e refazer toda a etapa de esterilização. Então a pré-lavagem ou imersão você vai fazer imediatamente após o uso. O ideal é que coloque os instrumentais, os artigos em imersão em uma cuba, como está aqui nessa foto embaixo, com detergente enzimático. E sempre, gente, cada fabricante tem uma instrução, então você tem que ler de acordo, usar o detergente de acordo com cada fabricante. E de um modo geral, essa imersão leva de 5 a 10 minutos. Então é a área que antecede a pré-lavagem e deve ser realizada com todos os artigos que serão reprocessados por meio de imersão e tais materiais em detergente enzimático durante 5, eu posso até botar 10 minutos, dependendo do fabricante. O detergente enzimático deve ter no mínimo 3 enzimas, protease, amilase e lipase, para que tenha funcionamento. A limpeza, o processo deve ser realizado com água, detergente e ação mecânica ou manual. Tem que ser detergente enzimático e deve preceder os processos de desinfecção e esterilização. Então a limpeza é rigorosa, deve ser rigorosa de todo o material e é um dos fatores básicos para o sucesso da esterilização. Então a presença de matéria orgânica, que são secreções, pus, gordura, óleo, protege os micro-organismos, comprometendo a esterilização, que é o biofilme, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, uma limpeza inadequada, com produtos inadequados, como detergentes comuns, pode danificar o instrumental, causando manchas, escurecimentos e corrosão. Então, a limpeza pode ser dividida em duas. A manual, que é realizada manualmente mesmo, através de uma escova de cerdas macias e detergente, o escova de aço, que é para usado quando é broca, e escova para limpeza de lâminas, a pia com cuba profunda para a finalidade do detergente e água corrente. Às vezes o ideal, agora a gente está evitando até água corrente, tá? A gente está tentando fazer a limpeza mecânica sob imersão para evitar que os aerosóis possam causar danos à saúde. Isso acontece quando o procedimento é realizado em água corrente. Então a gente está, por enquanto, evitando isso, começando a fazer a limpeza manual sobre imersão, para evitar que respingue esses aerosóis contaminados. E a limpeza mecânica, procedimento automatizado para remoção de sujidade por meio de lavadoras com jatos de água ou lavadoras com ultrassom de baixa frequência, que operam em diferentes condições de temperatura e tempo. Então é essa figura dessa cuba ultrassônica que está aqui abaixo no vídeo para vocês. E aquilo que eu falei sobre a aderência da matéria, porque protege, é esse biofilme aí, que nada mais é que a presença de resíduos de tecidos ou outros fluidos corporais que pode resultar na formação de camadas de matéria orgânica. Que o biofilme nada mais é que uma massa acumulada de bactérias e de material extracelular que é firmemente aderido à superfície e não pode ser facilmente removido. Então, por isso que o ideal é não usar o detergente comum, porque ele não consegue fazer essa remoção. Não removendo, vai criando essa película. Então, o ideal é o detergente enzimático, que podem ser mais difíceis de serem removidos e a situação é exacerbada pela formação de biofilmes, vai acumulando aquilo ali. E mesmo esterilizando, aquilo ali fica e acaba contaminando. Então, o resíduo de matéria orgânica, visíveis ou não nos artigos instrumentais, podem esconder micro-organismos, o biofilme, causadores de infecções, formadores de pirogênio. O pirogênio nada mais é que são produtos metabolizados no organismo, como bactérias e fungos. E como evitar a sua formação?
Não permitir o ressecamento da matéria orgânica, por isso que a gente falou lá na pré-lavagem que o ideal é que assim que você terminar o atendimento, já colocar o material imerso no detergente enzimático. Também não permitir uma imersão prolongada, tem que seguir as normas de fabricação no detergente. Não permitir o uso de produtos abrasivos igual a esponja, porque a esponja, ela, se você usar com muita força, ela vai começar a causar poros nos instrumentais. E aí, esses poros, com o tempo, formam um buraquinho e esse buraquinho entra o biofilme. E aí ele começa a ter acúmulo de matéria orgânica. Garantir a preservação e da passivação do instrumental, quer dizer, sempre com superfície lisa. Então, o instrumental sempre com superfície lisa. Para ele ter essa superfície lisa, você tem que usar escovas de cerdas e não permitir falhas no processo de limpeza, desinfecção ou esterilização. Os produtos de limpeza: água, as escovas de cerda macia, o detergente comum, como eu já falei, não pode ser usado para fazer limpeza de instrumentais, tá? É só na prática diária mesmo, que não seja nos instrumentais, tá? Porque eles são detergentes como sabões similares que emulsificam as gorduras ou matérias orgânicas devido à propriedade de suas moléculas possuírem uma parte mais hidrófila. E os detergentes enzimáticos, elaborado à base de enzimas, as quais agem especificamente sobre a matéria orgânica, como sangue, fezes, mucos, fluidos orgânicos e etc., degradando-os e dissolvendo em pouco tempo. Então, a diferença de detergente comum para detergente enzimático. Então, itens de comparação: remoção de sujidade. O detergente enzimático tem uma alta atividade sobre esse material, sobre a matéria orgânica. Ele tem uma ação rápida, você não precisa ficar esfregando com muita força e nem por muito tempo. E o detergente comum já tem essa pouca atividade sobre a matéria orgânica, ação lenta e com necessidade de escovação, uma fricção maior. Risco de exposição para a saúde ocupacional, baixo risco. Por quê? Porque como ele tem uma alta atividade de remoção, você não precisa ficar tendo contato de manuseio com o artigo por muito tempo. Apesar que não pode esquecer que você tem que usar a luva de borracha para fazer o manuseio desses instrumentais. Já o detergente comum tem alto risco pela necessidade de manuseio exaustivo, a escovação e artigos contaminados. O pH da solução. O pH normalmente na faixa neutra e não representa danos aos artigos. Normalmente não tem aos artigos, esse é o detergente enzimático. E o detergente comum normalmente não tem pH neutro, podendo provocar danos aos artigos. Então, você vai fazer um enxágue desse material, sempre com água corrente, tá? Com completa limpeza dos instrumentais, devem ser cuidadosamente enxaguados com água potável e corrente. E a secagem. A secagem, a etapa não deve ser esquecida, porque faz parte de um correto preparo dos artigos para posteriormente desinfecção ou esterilização, e deve ser utilizada papel toalha de boa qualidade, compressa cirúrgica que deve ser reprocessada, campos de algodão também, ou até tecidos, contanto que ele não soltem fiapos. E a papel toalha, e não deixe nunca secar os instrumentais naturalmente, por além do risco operacional, isso pode causar mancha nos instrumentais. Então, eles têm que ter secagem no papel toalha ou um pano que seja correto para essa secagem. A inspeção visual. O operador deve fazer uma inspeção visual de todo o instrumental pós-secagem, verificando as áreas de maior dificuldade de acesso, como as cremalheiras, engrenagens,
Tem material que tem, tipo tesoura, então você tem que abrir a tesoura para ver se aquilo ali está tudo limpinho por dentro. Superfícies serrilhadas, reentranças, ranhuras, etc. Procedendo à remoção mecânica se necessária, quer dizer, se tiver sujo, você vai ter que lavar de novo. Essa etapa, além de verificar a limpeza, tem finalidade de verificar a integridade dos instrumentos, como sondas, alicates, ver se ficou alguma porosidade, ver se eles estão funcionando. Então, é muito importante essa inspeção visual. O uso da lupa para inspeção visual é interessante, porque é uma lupa, é uma lente de aumento, você consegue ver melhor. Mas na odontologia ainda não é obrigatório. Mas é bem interessante, porque você vê assim cada cantinho do instrumental. As embalagens. Antes de colocar qualquer instrumental ou artigo, tá? Instrumental e artigo é a mesma coisa, verifique as indicações do fabricante. Usualmente as embalagens trazem indicação de resistência, que é até 135 graus, ou um símbolo correspondente. Então, assim, tudo vocês têm que ler antes para ver o que o fabricante indica. Então, aí no lado direito tem uma embalagem, que esse é o papel grau cirúrgico, que ele pode vir assim em rolo. Pode vir em envelope, pode vir em rolo. Tá? Em rolo, você aí corta o tamanho que você quer, você sela depois. Já o de envelope não, ele já vem com uma colinha. Vai aparecer daqui a pouco. Então, os invólogros são de uso único, específico para esterilização, quer dizer, uso único, gente. O que quer dizer isso? Usou, jogou fora, não pode reutilizar papel cirúrgico ou embalagem que for. De produtos para a saúde que devem permitir um processo de esterilização eficaz, a manutenção da esterilidade do seu conteúdo até a sua abertura e proporcionar adequada técnica asséptica. Compõe-se o chamado sistema de embalagem, a combinação de barreira estéril e de proteção mecânica. Quando é uma clínica muito grande e que a CME fica muito longe do armazenamento, que geralmente a área de armazenamento fica mais próximo aonde o CD vai trabalhar, tem essa embalagem de transporte, que é utilizada para o transporte externo, para não ter contato. Às vezes até, por exemplo, quando você vai fazer, o cirurgião dentista vai fazer um trabalho, uma cirurgia em outro consultório que não seja no prédio, ou que seja no prédio, mas que seja no andar de baixo, até no mesmo corredor, mas que seja longo, você vai usar esse transporte externo, tá? Que é tipo um container. Você vai colocar todo o material ali e fecha, porque aí ele mantém o material todo esterilizado. Ou coverback, que é a mesma coisa. Quais as principais características dessas embalagens? Ela tem que permitir a entrada e saída dos agentes esterilizantes. Então, esse material, esse papel tem que ter isso. Compatível com o processo de esterilização. Manutenção da esterilização. Tem que ter resistência, porque ele não pode rasgar na hora que você for usar. Garantir a integridade do produto e a segurança do paciente, quer dizer, o material tem que estar esterilizado. O indicador de esterilização, que é esse que está aqui, o antes está mais claro, o branco, e depois o branco fica acinzentado. Possibilitar abertura e apresentação assépticas e indicativo de abertura. Tem um local específico para abrir. E aí tem esses tipos de embalagem, que são embalagem para esterilização. Tem os reutilizáveis, que a gente reutiliza, que é o tecido de algodão, estojo metálico, vidro refratário e container rígido. E os descartáveis, que são papel grau cirúrgico, papel crepado, SMS e Tyvek. Então, dentro dos reutilizáveis, tem a caixa metálica ou caixa plástica, tá? Que são resistentes à autoclavação. Aqui se encaixam também os broqueiros, porta-limas, que também são instrumentais, que são colocados dentro desse broqueiro. Broqueiro que já fala bota-broca, e porta-lima bota as limazinhas, que faz canal, tratamento de canal. Devem ser específicos para autoclave. Algumas vezes as caixas para as brocas, que é o broqueiro,
comportam também a colocação de broqueiros em seu interior. Então, assim, tem caixa metálica que ela já vem, além de botar o material, ela tem um compartimentozinho para botar as brocas. O cirurgião dentista deverá avaliar se é o melhor método, evitando múltiplas embalagens. De todo modo, as caixas não eliminam o posterior recobrimento com barreira microbiana. O que quer dizer isso? Você tem que colocar essa caixa envolvido também, tanto num papel grau cirúrgico, ou num campo de algodão, ou no papel crepado. Ele não pode ir direto na autoclave, ele tem que ser embalado também. Então, os reutilizáveis são essa caixa metálica, o vidro refratário, que pode ser esterilização de líquidos e óleos, tá? Os tecidos de algodão, os containers. A desvantagem do container é porque o uso para instrumentais cirúrgicos, devido à organização e proteção efetiva, ele tem um custo muito elevado. Os descartáveis, que são papel grau cirúrgico. O papel grau cirúrgico é composto por uma estrutura dupla, onde de um lado é formado por um filme, é transparente, e por outro um papel especial, que permite com que os agentes esterilizantes permeiem sua superfície sem que o mesmo ocorra com os micro-organismos contaminantes. Então, a parte composta pelo filme é totalmente impermeável, quer dizer, não passa água, e serve para reter o produto que será utilizado com finalidade de esterilizar os materiais. Desta forma, o processo torna-se ainda mais seguro e efetivo, garantindo que os diversos tipos de contaminação sejam evitados. Então, a apresentação do grau cirúrgico pode ser em folhas, em bobinas ou em envelopes. Você compra do jeito que você achar melhor, né? Que você se adapte melhor durante o trabalho. O papel grau cirúrgico, quais as características dele? É permeável ao agente esterilizante, impermeável aos micro-organismos, quer dizer, ele é permeável porque ele deixa os agentes esterilizantes passar por ele, mas ele não deixa que os micro-organismos penetrem, resistente a uma temperatura até de 160 graus e não é ausente de alvejante e corante. Orientações para o uso do papel cirúrgico. Proteger os materiais cortantes pontiagudos. O que é isso? Quando tem algum material que é cortante ou pontiagudo, a gente tem que enrolar essas pontas com uma gaze, um algodão, para não furar a parte de papel filme, o transparente. Realizar a selagem, dando margem no mínimo de 3 centímetros. Isso é quando é feito na bobina, né? Quando ele é em rolo. Você tem que permitir uma borda de 3 milímetros para que o material não fique muito apertado e possa rasgar. Rejeitar a selagem com rugas, queimaduras e canais. Isso é quem usa seladora, daqui a pouco vocês vão ver como é que é a seladora. Então, se na hora que você selar, tirar o selamento tiver queimado com rugas e canais. Canais é quando fica abertinho, né? E aí isso não vale, você tem que fazer de novo e observar os requisitos normativos de cada papel. O papel crepado é composto por celulose tratada, polpa virgem de material de madeira branqueada, resistente às temperaturas de 150 graus por 1 hora. A vantagem desse papel é ele ser mais resistente do que o papel cirúrgico, pois a embalagem é feita com 2 folhas de papel. Possui barreira microbiana acima de 90%, São vendidos em folhas e possuem como desvantagem a necessidade de confecção dos pacotes e colocação de fita apropriada. São de uso único, mas indicado para caixas volumosas e pesadas. Então, isso é mais utilizado em hospital. Ou quando você faz muita cirurgia, os dentistas usam isso mais para implante, bucomaxilo, que são caixas maiores e pesadas. Esse tipo de papel ele aguenta mais do que o papel filme, mais que o papel grau cirúrgico. Ele é muito mais resistente a isso. E deve ser isento de furos, rasgos e orifícios, senão não funciona. Isento de manchas, ser resistente a fluidos,
ser barreira microbiológica, ser atóxico e ser flexível. O TVEC é só para vocês mesmos verem assim, que a gente não, eu pelo menos nunca usei no consultório. Tá? É de lâmina de polietileno entrelaçado, de alta densidade, suporta altas temperaturas, alta resistência à tração e perfuração, barreira microbiana, uso limitado devido ao alto custo, e ele é incinerável, você pode botar no fogo. E a embalagem de não tecido, que é o SMS, confere resistência mecânica, e o M confere propriedade de barreira. As vantagens: excelente barreira antimicrobiana, compatível com todos os processos gasosos de esterilização. Só que esse tipo de materiais de tecido, não tecido, eles são similares e, embora são confeccionados e com registro do Ministério da Saúde, não são indicados para autoclave gravitacional que a gente usa no consultório. Filmes plásticos transparentes. Existe no mercado algumas embalagens confeccionadas com polímeros termoplásticos com finalidade de embalar os artigos para esterilização e possuem um registro na Anvisa. Ainda assim, não é recomendado o seu uso. Pelos testes já realizados, onde foi detectado nesse tipo de embalagem, é mais difícil a obtenção de secagem no seu interior que compromete a esterilização. Quer dizer, ainda não é muito recomendado. Tem, mas não é recomendado. Então, esses filmes transparentes, tá? É um filme, é como se está numa foto, mas está muito, não está muito nítido, mas é um filme transparente mesmo, é um papel transparente. É composto de estruturas de embalagem de polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, PVC, poliestireno, acetato de celulose, EVA e outros. Tá? A vantagem dele é a visualização do conteúdo dos pacotes, tem alta capacidade de barreira e resistência, mas a desvantagem é a permeabilidade variada no ar dos agentes esterilizantes e de propriedades diversificadas na selagem. E o que não pode ser usado para esterilizar instrumentais, gente, é papel craft, branco ou pardo, papel toalha, tá? Nunca improvise embalagens, porque as embalagens para esterilização de artigos odontológicos, médicos e hospitalares devem seguir padrões de qualidade que garantam a penetração do vapor, a ausência de contaminantes e a manutenção da esterilização durante o armazenamento. Então, esse papel, ele não é fabricado para esses fins de esterilização e é contraindicado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ainda tem a desvantagem de ter irregularidade e inconstância na gramatura, quer dizer, na espessura dele, fazendo com que ele comprometa a resistência física, tornando vulnerável à barreira microbiana, quer dizer, permite a entrada de bactérias. Recomendações para o preparo e empacotamento dos artigos dentro das embalagens. Primeiro, realizar a higienização das mãos antes de iniciar o procedimento. Utilizar luva de procedimento não estéril, avental, gorro e sapato fechado. Utilizar pasta com listagem dos materiais a serem colocados em cada pacote. Isso vai depender muito do cirurgião dentista, de como ele quer que faça o empacotamento do material dele. Para o exame clínico, para a parte de periodontia, para a parte de endodontia. Então, isso o cirurgião vai te orientar como ele quer que seja feito. Utilizar pastas com listagem dos materiais, a serem, como eu já falei, a serem colocados em cada pacote. Separar e conferir peça por peça o estado de conservação para detectar se há sujidade. Isso já é feito na inspeção visual. Tá? Se tiver alguma coisa, já não vai empacotar, ele vai ficar separado para após você mostrar ao cirurgião o que é para fazer com esse material. Geralmente se joga fora,
não tem nem como reaproveitar. Arrumar os instrumentais com as peças mais leves e menores sobre as maiores e mais pesados. Então, peças mais leves e menores sobre os maiores e mais pesados. Então, o material mais pesado fica sempre embaixo da autoclave. Pinças curvas ou com curvatura voltada para a tampa da caixa ou a parte plastificada do papel grau cirúrgico. Cabo dos instrumentos voltados para a abertura do selamento do papel cirúrgico. Se vocês estão vendo a foto, o cabo sempre tem que estar voltado para onde está escrito, aonde vai ser aberto aquele pacote, aquela embalagem. Avaliar a necessidade de utilização de uma embalagem dupla, geralmente materiais pesados e pontiagudos. Pontiagudos, geralmente a gente enrola, a ASB enrola no algodão ou enrola numa gaze, aí não corre o risco de perfurar, mas se são materiais pesados, talvez um papel crepado seja mais bem utilizado nesse ponto. Materiais pérfuro-cortantes deverão receber capa de proteção, como já foi falado. Realizar ajustes nas embalagens duplas, verificando se elas não apresentam dobras internas e se estão acomodadas as partes externas. Selar a embalagem. Isso é quando é feito com papel grau filme em rolo. Quem usa papel em rolo, ele tem que ter uma seladora para você poder ir selando as extremidades, porque ele não vem com cola, só vem com cola o papel grau que vem em envelope. Aí você vai identificar o material com data de esterilização, o ciclo e a data de validade, o responsável, que geralmente é o ASB. Não é recomendado escrever na parte do papel, do invólucro, na impossibilidade da etiqueta, fazer o registro na aba, na parte voltada para o filme, evitando assim manipular o material para a checagem da data a ser utilizada para abrir o pacote. Utilize a caneta atóxica especial para marcar a data de esterilização, a data de validade da esterilização e a pessoa responsável pela mesma na aba plástica do envelope, fora da área onde se encontram os instrumentais. Se o pacote for de tecido, vai anotar os mesmos numa fita crepe, também com caneta tóxica. Recomendações. Também, disponha os pacotes paralelamente um ao outro, com espaço de pelo menos 1 centímetro entre o outro, isso dentro da autoclave. Então, os pacotes têm que ser paralelos e 1 centímetro entre o outro. Este cuidado favorece o quê? A circulação de vapor e facilita a secagem. Não encoste campos plásticos ou qualquer outro tipo de material nas paredes da autoclave, pois existe o risco de excesso de aquecimento e consequente dano ao artigo ou à câmara da autoclave, além de dificultar a passagem de vapor, podendo inviabilizar a esterilização ou a secagem. Então tem que ter espaço, gente, a autoclave ela é arredondada por dentro, então tem que ter espaço por cima dela, nas laterais e por baixo, para que possa circular, e entre os pacotes, para que possa circular o vapor ali. Certifique-se que tanto os artigos quanto o material de embalagem são adequados para o processo de esterilização em autoclave. Então, aquilo que eu falei, tem que ler toda a norma do fabricante, ver qual é o material que aceite aquela autoclave, que cada autoclave também tem as suas recomendações. Então, se estiver utilizando papel grau cirúrgico, coloque o pacote com a parte de papel voltada para cima. Isso facilita. Então, na hora de você colocar na autoclave, você tem que botar o papel para cima e o plástico para baixo, de barriga para, como se fosse barriga, como se o plástico fosse a barriga do envelope. Então, a barriga para baixo e o papel para cima. Isso facilita a evaporação do vapor, resultando em uma secagem rápida e eficiente e evite a sobreposição de pacotes. Não coloque material quente recém-saído da autoclave sobre superfícies frias. Isso poderá condensar o vapor dentro dos pacotes. E aí o material fica molhado.
para manipulá-los, forra a superfície com um campo duplo, de preferência uma superfície estéril, um papel também estéril, um campo estéril. Observar se a selagem está íntegra. Então, depois de tirar o papel, estiver seco e frio, você vai observar se a selagem está íntegra, se não abriu nenhum papel, se está tudo fechadinho, porque se tiver alguma falha vai ter entrada de micro-organismos, então você vai ter que fazer uma nova esterilização desse material. Utilizar tamanhos adequados de papel para cada artigo, evitando que o papel fique repuxado ou que haja sobre papel grau cirúrgico. Então, assim, é aquilo que foi falado antes, tem que ter pelo menos 3 milímetros entre umas extremidades a outra, tanto em comprimento quanto em largura, e encaminhar para a esterilização. Então, exemplo de identificação do material. Você vai fazer a data, vai colocar a data inicial, deu um exemplo ali de 23/8/2014, e a data de validação, que geralmente são 30 dias, não são só 7 não, tá? Vai botar a ESB, o seu nome, o seu CRO, o material esterilizado foi no segundo lote, quer dizer que já teve uma esterilização antes dessa. Se for no primeiro lote, primeiro ciclo, aí bota o ciclo da manhã, a data, a validade, preparado pela ASB ANA, tá? A selagem, gente. Então, isso aí, a selagem é o processo pelo qual as embalagens são hermeticamente fechadas, garantindo sua esterilidade, desde o momento da esterilização até o uso. Essa foto que está aqui no canto superior direito é a seladora. Quando se usa o rolo, você coloca o rolo na selagem e aí você sela, você vai ver aonde que você quer usar, o quanto de material você quer usar e você sela com essa seladora. Eu gosto muito mais do rolo. Eu uso muito lá no meu consultório o rolo de papel grau cirúrgico, porque eu posso fazer os tamanhos que eu quiser, porque tem para broca, tem para gaze. Então, assim, você faz o tamanho que você acha melhor, que fique satisfatório. E a esterilização? A esterilização é um processo que visa a destruição de todas as formas de micro-organismos presentes nos artigos. Um produto para a saúde e é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos que contaminavam é menor que 1 para 1 milhão. A esterilização ou nível de segurança é a incapacidade de desenvolvimento das formas sobreviventes ao processo de esterilização durante a conservação e a utilização do produto. Então, a esterilização nada mais é que ela promove a completa eliminação e destruição de todas as formas de micro-organismos presentes, que sejam eles vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, para um aceitável nível de segurança. Dentre vários tipos de processos de esterilização existentes, as unidades básicas de saúde pronto atendimento, SAMU, SAIDs e especialidades devem utilizar o processo de calor úmido sob pressão, que é a autoclavação. Este processo é de maior segurança por destruir todas as formas de vida a uma temperatura de 121 a 134 graus Celsius. O processo de calor seco, a estufa, já é contraindicado, já não é usado mais. Por quê? Porque a gente tinha dificuldade do controle de parâmetros de processo. Porque ela chega até um ponto e ficava. E aí, se você tinha que ficar tomando conta, ele chegava até 1 grau Celsius, aí você ainda tem que ficar esperando 1 hora para aquilo ali. A gente não tinha esse parâmetro. E a autoclave não, já nos dá esse parâmetro sobre a esterilização. Vapor saturado sob pressão. Baseia-se no contato direto do vapor com todas as superfícies do instrumental, material ou partículas de material poroso que desejamos esterilizar. A temperatura mais fria do material que se deseja esterilizar causará uma película de vapor que se condensará, deixando uma pequena quantidade de líquido
que ao longo retorna ao seu estado vapor quando se aquece. Devido à temperatura ao redor, um calor latente, se o material é poroso, o vapor vai penetrá-lo para aquecê-lo à temperatura do vapor, e se não for poroso, aquecerá a superfície. Dá-se o nome de vapor saturado porque a temperatura equivale ao ponto de ebulição da água e produz-se pela combinação de energia que aquece a água com os níveis de pressão maiores que a pressão atmosférica. Isso faz com que acelere o aquecimento, levando ao alcance de temperaturas próprias para esterilização, que é sempre de 121 a 135 graus, depende da autoclave, e em tempo mais rápido. Portanto, as variáveis para avaliação do método são o tempo, a temperatura e a pressão. Então, a gente só vai conseguir ver isso através desses métodos de avaliação, que é o método físico. Os aparelhos são programados com uma razão tempo-temperatura, isto é, aumentando a temperatura, o tempo é necessário para a esterilização diminui e vice-versa. A programação deverá seguir os critérios estabelecidos para a validação do equipamento e das cargas a serem processadas pelas instituições. Então, cada autoclave tem o seu tempo, a sua temperatura, então vai ter que ler a instrução daquela autoclave, tá? Vai ter que ver. Geralmente tem uma plaquinha atrás da autoclave, na parte de trás da autoclave tem essa norma direitinho para a gente poder usá-la. Tipos de autoclave: a gravitacional, que faz o deslocamento do ar por gravidade. O ar mais pesado que o vapor, devido a isso, se apresenta na camada inferior ao vapor, e à medida que a pressão da câmara aumenta, o vapor empurra o ar para a área de drenagem, até que ela se alcance a temperatura fixada, e essa temperatura será medida por um sensor na linha de drenagem. A pré-vácuo, por meio de bomba vácuo contida no aparelho, o ar é removido do material e da câmara, podendo ter 1 ou 3 ciclos, o que favorece a penetração mais rápida do vapor dentro dos pacotes, e após a esterilização ocorre a sucção do vapor e a umidade interna secando mais rápido e completando o ciclo. O mecanismo de ação: o processo baseia-se na transformação das partículas de água em vapor. Na esterilização da autoclave ocorre a morte celular pela coagulação das proteínas bacterianas por meio de calor. Então, essa é a que a gente usa no consultório. E o tempo pode variar de 3 a 30 minutos de acordo com a temperatura e o tipo de equipamento utilizado. A temperatura é tempo: a gravitacional de 132 graus a 135, de 10 a 25 minutos. De 121 graus a 135 graus, de 15 a 30 minutos. E a pré-vácuo de 130 graus a 135 graus, de 3 a 4 minutos. O protocolo para esterilização a vapor. Então, a gente vai colocar os materiais devidamente já embalados, com espaço na autoclave. Vou voltar o vídeo, vou voltar o slide para vocês verem. Olha lá, ela é arredondada, a autoclave, então tem que ter espaço nas paredes, tá? Para o vapor poder circular. Então, dispor pacotes permitir a circulação do vapor sem que esses toquem as paredes do aparelho. Verificar o nível da água destilada no reservatório. Essa é a água destilada. Quando você compra a autoclave, quando a autoclave vem com um copo de medida, geralmente são 100 ml de água destilada. Depende também de cada autoclave, tá? Mas geralmente são 100 ml de água. Você vai colocar no reservatório da autoclave. Vou voltar a slide para vocês verem. Fica embaixo da última prateleira, é o fundo da autoclave. Você vai fechar a autoclave, verificando se houve a completa adaptação da tampa. Tá? A tampa é de pressão, então você tem que fechar e ligar o aparelho. Vai aguardar o ciclo de esterilização, seguindo todas as recomendações do fabricante para a secagem.
As bandejas e as caixas devem ter sua abertura voltada para baixo, a fim de facilitar a penetração do vapor. Não reutilizar embalagens inadequadas, quer dizer, se tiver ranhura, se tiver queimada, se tiver com um furinho, não pode nada ter isso, ela tem que estar intacta. Tomar cuidado para não romper as embalagens durante a retirada da autoclave e seu armazenamento, porque senão vai ter que esterilizar tudo de novo. Isso a gente foi feita a esterilização. E a desinfecção? Tem material que a gente faz a desinfecção. É um processo de quê? De eliminação e destruição dos micro-organismos, patogênicos ou não, em sua forma vegetativa, que estejam presentes nos artigos em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes físicos, químicos em superfícies previamente limpas. Tais agentes são chamados de desinfetantes germicidas, sendo estes capazes de destruir ou inativar tais organismos. Então, são agentes químicos, tá? Você coloca esse material dentro desses agentes físicos. É diferente da esterilização. Soluções químicas. As soluções químicas podem ser de glutaraldeído, de formaldeído e são utilizadas como método de desinfecção. Os artigos são inseridos diretamente na solução, sem embalagem, sendo necessária a manipulação direta após o processo, para enxágue e secagem e empacotamento. Após o processo, que é mais ou menos 10 horas de imersão completa, o material estaria estéril. Porém, para ser utilizado, é necessária a remoção dos resíduos da solução esterilizante, por ser altamente tóxica, então você tem que fazer um enxágue. Deste modo, no momento em que há manipulação, apesar dos cuidados durante a remoção dos resíduos, mesmo com a utilização de luvas estéreis, haverá contaminação. Tá? Então, assim, a solução química depende muito do material que você vai usar e como você vai usar. Não é aconselhável para materiais que tenha muita matéria orgânica. Então, a diferença de desinfecção e esterilização. O processo de eliminação ou destruição de todos os micro-organismos na forma vegetativa, patogênica ou não. A desinfecção de alto nível, a gente usa o ácido peracético. Desinfecção de nível intermediário, que não tem uma desinfecção muito grande, é intermediário. O que a gente pode considerar aí? É o cloro, iodóforos, fenólicos e álcools. 70% estaria incluído aí. Desinfecção de baixo nível, são compostos quaternários de amônia. Então, para a odontologia, a gente usa do nível médio para cima. E os materiais, como a gente classifica esses materiais? Pode ser classificados como críticos, semicríticos e não críticos. Materiais críticos são todos os instrumentais cirúrgicos e cortantes, porque tem contato com saliva, contato com sangue. Tá? O tipo de contato, tecido estéril ou sistema vascular. Procedimentos, são invasivos em pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e no sistema vascular. Então, a gente tem que fazer uma esterilização do material, usando autoclave. Tá? Esses instrumentais pode ser até um material para remoção de tártaro também. Implante, qualquer material cirúrgico. Os semicríticos já são os instrumentos clínicos que a gente usa no dia a dia. Sonda, espelho, até a sonda eu até acho mais para crítico, porque você pode encostar numa gengiva, mas ele fala como instrumento clínico. Afastadores, arcos. Então, vai ter contato com o quê? Com membranas, mucosas e a pele não intacta. Então, vai ter contato com membranas, mucosas e pele não intacta. Você pode optar por esterilização ou desinfecção de alto ou nível de material. Eu prefiro usar os semicríticos também na esterilização. É mais garantido. Tá? Porque você pode, sem querer, se tiver algum micro-organismo,
alguma bactéria, algum vírus, a desinfecção não consegue tirar isso, então é melhor você esterilizar. E não críticos, são moldeiras, aparelhos ortodônticos, a superfície do equipe é onde o paciente deita, tá? Pele íntegra e também os que entram em contato direto com o paciente, contato com pele íntegra e também os que não entram em contato com o paciente. Não entram, tá? Eu falei errado, não entram em contato. Pode ser o refletor, pode ser a mesa auxiliar. Então, isso tudo você pode fazer uma desinfecção com médio. Não considero aqui agora, depois da Covid, com baixo não, tá? A limpeza e desinfecção com médio e alto nível, para a gente não correr risco. E o armazenamento do material. É a área para a estocagem dos artigos, como o próprio nome sugere, destina-se o acondicionamento do material esterilizado para posterior liberação para o uso. Então, ele é tão importante quanto o processo de esterilização em si, e seu controle é a armazenagem apropriada do material. Quando é feita de forma inadequada, pode acontecer a quebra da cadeia de esterilidade. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para se garantir a esterilidade dos artigos empacotados, os mesmos devem ser armazenados em área seca, que não tenha umidade, em armários com portas, e eles não devem ser dobrados. Então tem que ser ou numa prateleira ou numa gaveta, que ele não fique apertado, tá? Para não ser dobrado ou amassado. E na distribuição dos pacotes esterilizados, deve-se ter o cuidado de manipulá-los com mão limpa, com cuidado e o mínimo possível, não ficar apertando o material, tá? O ideal seja até com luva. O material deve ser acondicionado em prateleiras que garantam a integridade do mesmo, deve-se observar as condições ambientais, mantendo em ambiente limpo e seco, com umidade relativa de 30 a 60 graus e temperatura ambiente em torno de 25 graus, e com circulação restrita de pessoas e medidas de proteção através de avental, gorro, propese, máscaras e luvas. As recomendações dos artigos já esterilizados. Estocar os produtos onde há condições de segurança patrimonial para que não haja extravio. Isso está relacionado mais em área hospitalar, tá, gente? Isso aí é para não ter roubo de material, não levar o material. Então tem que ter condições de segurança. Usar prateleiras fechadas ou cobertas sobre os pacotes. As prateleiras devem ser de aço inoxidável, forma plástico e rígido. Não pode apertar os artigos, nem puxar, nem esticar. Proteger os artigos de contaminação de danos físicos e perda durante o transporte. Verificar se os artigos continuam sob garantia dos seus prazos de validade. Então, de vez em quando, tem que ir lá onde estão armazenados, olhar a validade, se já passou de um mês, senão tem que fazer toda a esterilização de novo. Estabelecer frequência de limpeza nessa área de estoque dos carros ou das caixas de transportes. Então, sempre manter limpo esse lugar. Não utilizar artigos que apresentam as seguintes alterações: papel cirúrgico amassado, invólucro com umidade ou com manchas, invólucro de não tecido com desprendimento de partículas, suspeitas de abertura do invólucro e presença de sujidade. Por que isso, gente? Porque se tem alguma dessas alterações, é sinal que esse material foi contaminado. Então, você não pode usar no paciente. Manusear os pacotes quando estiverem completamente frios, antes de estocá-los ou removê-los da autoclave. Estocar os produtos esterilizados em local de acesso restrito, separado de itens não estéreis, em ambiente bem ventilado. Proteger esses produtos de contaminação, danos físicos, perdas durante o transporte, utilizando recipiente rígido ou saco plástico, na hora de você levar esse instrumental para outro lugar. Pode ser até o container também, ou uma bandeja. Estocar os itens estéreis a uma distância de 25 centímetros do piso e 45 centímetros do teto e 5 centímetros das paredes, quer dizer, eles não podem ficar nem muito no alto nem no chão.
Fazer a estocagem dos pacotes dos artigos de modo a não comprimir, torcer, perfurar, comprometer a sua esterilidade, mantendo-os longe. Eu sei que já foi até falado, mas isso é umas coisas que a gente tem que ficar frisando para não ficar no esquecimento, porque essas coisas são muito importantes. Isso é biossegurança. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então não custa nada ficar falando a mesma coisa, até para poder não cometer esse erro. Tá? Que é uma daquelas normas lá que a gente leu no início, que fica as coisas tão automáticas, né, que a gente acaba passando desapercebido. São coisas que não podem passar desapercebidas. Considerar como contaminados os pacotes caírem no chão ou que estiverem com rasgos na embalagem, comprimidos, torcidos ou úmidos de umidade, ou úmidos, né, gente? Já está falando que é umidade. Observar os seguintes itens antes da utilização, quer dizer, já foi armazenado todos os artigos e instrumentos. Agora a gente vai utilizar, tirou lá do local que ele estava armazenado e a gente vai utilizar. O que a gente tem que fazer? Lavar a mão antes de pegar esse artigo do local onde ele está armazenado, ver a integridade do pacote da selagem, porque às vezes junta um com o outro, bota um em cima, pode ocorrer, a gente não sabe. A ausência, de novo, da sujidade do material, a data de validade, porque às vezes já passou da validade, você não pode usar. Verificar o resultado do indicador do processo e não manuseie material estéril com mãos úmidas, molhadas ou sujas. Então, gente, essa é a primeira parte da biossegurança. Biossegurança, como eu já falei, é uma matéria muito complexa e muito intensa, e eu resolvi, então, dividir em duas partes. Então, essa é a primeira parte. Eu agradeço, obrigada por vocês estarem assistindo essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem assistindo. E se vocês gostaram mesmo, deixe seu like, compartilhe, comente, ative as notificações e sigam as nossas redes sociais. E o meu muito obrigada.